Eu quero agradecer dois convidados que já estão conosco, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vou começar pelas damas, agradecendo a presença da Jéssica Plani, psicanalista. Obrigada. Seja bem-vinda. Jéssica, a primeira vez no programa, né? Primeira vez. Prazer conhecê-la. Obrigada, eu que agradeço. E o também Dr. Geraldo Baloni, psiquiatra. Muito obrigado. Já conhecido dos nossos telespectadores. Bom Já. revê-lo, doutor. Obrigado pela oportunidade de novo. Muito obrigado. É um assunto muito complicado, né? Falar sobre suicídio. Mas eu gostaria muito de uma palavra de cada um de vocês sobre a importância da gente quebrar esse tabu e, de fato, colocar em pauta esse assunto. Principalmente falando sobre a importância do Setembro Amarelo. Por favor. A gente tem que entender que todo mundo passa por problemas, né? Só que sempre tem uma luz no fim do túnel, né, doutor? Uhum. Nada está perdido, sempre tem uma solução para cada problema. E a campanha está aí justamente para ver que você não está sozinho, né? Você não precisa passar por isso sozinho. E muitas pessoas, né? Tem muita gente enfrentando problemas. Sim. Inclusive, você falou agora na abertura, Tati, um negócio muito interessante, que é evita-se falar do assunto, inclusive os colegas médicos meus, porque eu lecionei na PUC, em medicina, há muitos anos. E lá eu tinha a oportunidade de ver as pessoas entrevistarem os pacientes. O médico generalista, de qualquer outra especialidade, a não ser psiquiatra, nunca pergunta para o paciente se ele já pensou em se matar. Por quê? Porque provavelmente o médico não saberia o que fazer com a resposta. Se a resposta for sim, já Se for sim, e aí o que eu vou fazer com isso? Não é? Muitas vezes também a gente observa que o paciente não se mataria, quer dizer, ele não se autodestruiria. Mas naquele estado emocional dele, ele preferia estar morto. É diferente uma coisa da outra. Como ele diz, Deus podia me levar, quer dizer, ele não vai provocar a própria morte, mas preferiria estar morto. Esses dados que você citou são verdadeiros e muito alarmantes. Aqui no Brasil, há mais ou menos, em média, 32 suicídios por dia. 32 por 32 dia. Suicídios por dia. É muito alto o número, não, doutor? Isso, suicídios concretos e finalizados, sem contar as tentativas de suicídio, que provavelmente são 3 a 4 vezes maior do que esse número, as tentativas de suicídio. Pela experiência de vocês, inclusive em consultório, quais seriam as principais motivações dessas pessoas? Quais são os principais fatores? A minha motivação do meu consultório é um pouco diferente do da Jéssica, porque ela pega mais a parte psicanalítica, aquela pessoa que está atravessando uma outra abordagem, algum problema. E eu pego mais a parte patológica. Então, estima-se, a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que em torno de 90% dos casos de suicídios concretos há algum envolvimento de transtorno emocional. Entre eles, obviamente, a depressão é o principal, mas não é só ela. Também a esquizofrenia e principalmente quando a depressão é associada à dependência química, uso de drogas ou álcool. Então, realmente, no meu consultório que chega, a casuística minha, são de pessoas que já vêm com algum transtorno. Principalmente a depressão. Principalmente depressão. E olha que interessante, uma pergunta obrigatória é assim, tem alguém na sua família que já se matou? Porque esse componente familiar é importante, não para o suicídio em si, mas para a depressão grave. A depressão grave que levaria ao suicídio. E você, Jéssica, pela sua experiência? Eu recebo bastante caso de separação, quando separa e não consegue superar o término de um relacionamento. Lidar com a perda. Com a perda, em geral, né? Com luto, com perda de separação. Tem também aqueles casos de falta de emprego, foi mandado embora ou tem um cargo muito alto. E a depressão, claro, que é o maior índice geral. Interessante a gente ver a depressão muito relacionada. Em tudo. Né? É muito relacionada e é bastante importante deixar claro aqui para os seus espectadores que a sociedade em si,
enxerga muito mal essa questão do suicídio. Outro dia eu estava vendo na televisão... E mesmo a depressão, tem muita gente que É uma enxerga depressão, como frescura, mesmo né, gente? depressão. Não é frescura, é doença. É uma doença grave. Grave, Quer dizer, seríssimo. eu falava na faculdade que eu não vejo diferença entre a morte por suicídio ou por infarto do miocárdio. Ambos morrem, né? Então, não tem por que valorizar só um tipo de morte. Mas tinha uma pessoa em cima de um prédio pensando em pular. E o pessoal embaixo aclamava para que pulasse. Pule, pule, pule. Quer dizer, então a sociedade ela não entende direito da impressão social, cultural, que o suicídio é um arbítrio, é uma decisão, é uma escolha, livremente. Tem muita gente que fala, bom, se ele quer se matar, o problema é dele. Ele que se mate, é uma decisão dele. Veja bem, não é assim. Não é assim. A depressão é uma doença, como doença bioquímica, é como se nós estivéssemos discutindo com uma pessoa alcoolizada. Quer dizer, a pessoa alcoolizada, ela pode fazer tudo o que ela quer. Você pega a chave do seu carro e fala para uma pessoa bem alcoolizada para levar o carro em tal lugar? Não, ele não tem discernimento. É a mesma coisa o paciente deprimido. Ele não tem discernimento. Por isso tão importante essa ação do Setembro Amarelo. A Muito. gente tem algumas telas para compartilhar. Eu queria muito que vocês tivessem acesso a esse conteúdo, que também faz parte, né, dessa nossa reflexão no dia de hoje. O objetivo da campanha, conscientizar aí as pessoas sobre esse problema que é grave, né? E a gente também reforça a importância de se falar sobre depressão, que não é frescura, gente, é uma doença séria. Abrir diálogo sobre o assunto que ainda é tabu. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha, né? Não se conversa sobre. E é um diálogo importante, salvar vidas através da informação. Então, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e nós precisamos falar sobre isso. É dito que habitualmente o suicida ele passa por um período procurando alguém para desabafar, mas não consegue apoio. Isso é verdade? É verdade. Tem uma estatística que mostra que cada 5 suicidas, um pelo menos foi ao médico no último mês. Não médico psiquiátrico, médico em geral. E tem sinais sugestivos de que possa haver uma ideação, chama ideação suicida, quando a pessoa está pensando em se matar. Então, esses indícios seria, por exemplo, uma mudança abrupta e bastante forte do comportamento da pessoa. Quer dizer, ele passa a ser mais retraído, mais isolado, deixa de ter o prazer que ele sentia antes com as coisas que ele gosta. Enfim, há mudanças de atitude e de comportamento que a família pode ficar alerta. Desinteresse, apatia, isolamento, tristeza. Eu até aconselharia, diante disso, a família perguntar claramente, olha, meu filho, meu marido, meu irmão, está pensando que seria melhor você estar morto, você está descontente com a sua vida, o que está acontecendo? Pelo menos é uma abertura. Às vezes a pessoa está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém perguntar isso para ele. Quer falar, ele Quer precisa falar, se expressar de alguma forma. Precisa se expressar e comunicar a sua angústia. Jéssica, eu queria saber muito de você como psicanalista. A gente tem outro dado muito importante. Entre os jovens, o suicídio é a 4ª principal causa de morte. Sim. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Você conseguiria explicar para a gente? Claro. Além da falta de apego familiar, tem pais que não se preocupam tanto e tem também a moda agora da Netflix, que passa muitos programas sobre isso, que eu acho que ajuda muito a fazer com que o jovem sinta-se parecido, né, doutor? Ou tente... Se identifica ou passa por algum problema que acha que não vai conseguir lidar com isso e vê que está sendo tudo tão banal, né, que as pessoas se matam e acaba por isso mesmo. Então, é um incentivo muito grande. A televisão é um incentivo muito grande. Né, doutor? E o idoso também se mata. A gente não Essa dá motivação, tanto valor, né? entre aspas, ali disfarçado em seriados, Isso. filmes, documentários. Tem algumas brincadeiras na internet que acabam levando à morte, mas isso é um assunto para uma outra vez. Eu queria ressaltar... Baleia Azul, acho que é o Baleia mais Azul, recente, Baleia né, que Azul, ganhou repercussão mundial. E tem o idoso que se mata. A motivação do idoso, a motivação que desencadeia, né, que precipita o suicídio, geralmente é a limitação e a dependência de terceiros
é a perda, como nós já falamos aqui, né? Isso é principalmente também dores crônicas. O idoso às vezes tem uma dor crônica. Esses elementos estão associados à ideação suicida do idoso. É bom ficar atento. Mas como você disse, no jovem é mais frequente realmente. Há um dado curioso, que tentativas de suicídio, que são lesões autoproduzidas, é mais comum em mulheres. E o suicídio concreto realizado é mais comum em homens. É interessante isso, né? Olha, tem essa estatística, essa diferença? É uma estatística diferente que a Bem-Venda é do Ministério da Saúde. E mostra que os homens realmente eles tentam se matar com um pouco mais de agressividade e acabam se matando mesmo. Do que a mulher numa tentativa. Numa tentativa, ou talvez não tão... Com arma de fogo, por exemplo, a maior incidência é em homens, né? Enforcamento em mulher. Então, muda muito o sistema, o modo de suicídio. Às vezes, no de mulher, que é muito comum em mulheres, a ingestão de comprimidos, a autointoxicação, calmantes, barbitúricos, etc. E muitas vezes dá tempo de você conseguir um socorro. E num tiro, não, né? Eu queria muito falar sobre essa questão do valor da vida, né? Mas antes a gente tem mais uma tela, fatores de risco, entre aspas, que eu queria também que você em casa prestasse bastante atenção nesses tópicos, olhem só. Então, as tentativas anteriores, o abuso de substâncias, né? Então, as pessoas que realmente têm essa dependência com drogas, ter entre 15 e 35 anos ou mais de 75 anos, né? Estatísticas mostram que os jovens adolescentes, e como o doutor comentou e ressaltou também o pessoal da melhor idade, são a maioria que tentam contra a própria vida. O histórico de suicídio familiar, então o doutor comentou que isso também está muito relacionado à depressão, de repente alguém que já tirou a própria vida, alguém naquela família tende a desenvolver a depressão, num grau bastante sério. A falta de vínculos sociais e familiares, e aí a gente percebe indivíduos, às vezes, muito individuais, muito solitários. A incidência entre os solteiros é maior. A incidência entre solteiros é maior de suicídio, outro dado importante para a gente abordar. Doenças terminais ou incapacitantes, o desemprego, que foi colocado pela Jéssica também anteriormente, o declínio social, que também está associado, né, à falta do emprego, o declínio social, e às vezes aquele pai de família, né, naquele momento de desespero, acaba não tendo aí, ele não consegue enxergar outras saídas, mas existem outras saídas, é isso que a gente quer conversar sobre o tema no programa de hoje. O divórcio, que também foi algo comentado pelos nossos convidados, a dificuldade de lidar, né, com a perda, estresse continuado. Que aí o estresse continuado pode desencadear uma depressão, um pico de estresse, e aí a pessoa acaba tentando contra a própria vida. A gente falou um pouquinho sobre essa questão dos sinais, né, de alguém que pensa em suicídio, mas eu acho importante a gente falar também sobre essa questão do valor da vida, porque naquele momento de pico de estresse, de depressão, de angústia, de solidão, a pessoa ela não consegue enxergar o que às vezes todo mundo em volta enxerga, mas ela não consegue enxergar um outro caminho, uma outra possibilidade. Ela não consegue se reerguer. E eu queria muito a ajuda de vocês nesse processo. Como ajudar essa pessoa e como fazer, né, ela enxergar e perceber de maneira consciente esse valor da vida. Então, uma das características da depressão grave é exatamente essa falta de consciência. Essa falta de juízo crítico, de discernimento. É como se a pessoa tivesse uma visão da realidade enturvecida, ou seja, entorpecida. Por quê? Por razões bioquímicas também, e razões existenciais, evidentemente, também. Mas é importante que a família não pense que se trata de um pensamento fraco, como se diz atualmente, né? Não é uma doença séria, ele não consegue enxergar essa valorização da vida. Mas você me deu a oportunidade de abrir só um parentezinho para falar a questão religiosa. Por favor, doutor. Se tem algum elemento cultural capaz de inibir e reduzir o ato suicida, é a convicção religiosa. A fé. Muitas pessoas não praticam o suicídio
pela conotação de pecado, de valor religioso, de fé, de crença, crença num Deus maior que pode eventualmente solucionar o problema com o tempo. Então, essa convicção religiosa tem sido muito importante como prevenção também do suicídio.